aproveitando que o Emerson está aí, a Cris está aí, o Roberto está aí, eu vou aproveitar. Polêmica, polêmica, certo? Eu estava lendo hoje sobre a influência do movimento positivista, Auguste Comte, para quem é da filosofia, na nossa educação e na nossa visão do que é ciência no Brasil. Em resumo, se fala que no Brasil se produz muito cientificismo. Polêmica, polêmica. Tá? Mas é só para abrir uma luz aí para quem quiser ir atrás, dar uma olhada nisso depois, beleza? E aí, puxando para a área da voz, uma pergunta, e aqui para fono, para professor de canto, para quem trabalha com terapia vocal, para quem faz exercício de voz. Isso aqui, quem foi que inventou? Inventou por quê? Inventou quando? Inventou através de pesquisa científica. Não, o que eu faço para saber se como que melhora a voz do cara? Ah, não, faz assim. Certo? Hoje a gente fez algumas pesquisas em cima, a gente viu, olha, quando se faz de certa forma, a gente tem um ganho de tal coisa, de outra coisa, tal, uma melhora na qualidade da voz, porque a gente, né, almeja como padrão vocal, então uma melhora nessa direção do que a gente almeja, e aqui teremos que... Aqui vai para quem quiser assistir a minha palestra, né? Esse padrão, será que ele é construído, esse padrão de voz boa? Precisa assistir lá. Não vou entregar o ouro também, não. Sacanagem, né? Mas a ideia é essa, né? Da onde vem o que a gente considera científico, da onde vem o que a gente considera bom. Isso aqui surgiu como... Não, surgiu dentro da ciência e é por isso que a gente usa até hoje. Ou não, surgiu, né? Assim como a medicina tradicional chinesa, por exemplo, de observações, não, fizeram, deu certo, alguém fazia e tal. Aos poucos fomos pesquisando e aquilo, olha, realmente dá resultados, né? E, de fato, hoje, em voz, a gente não sabe explicar quais são todos os resultados que a vibração de lábios ou de língua pode oferecer para a voz, certo? Isso significa, então, vibração de lábios não é científico. Opa, certo? Precisamos fazer as relações, né? Levantar resultados, observar o fenômeno, descrever o fenômeno, certo? Fazer as análises dele, e não só uma defesa aqui não é uma defesa ao modelo cartesiano diretamente, mas a gente precisa também começar a fazer esse tipo de coisa com a medicina tradicional chinesa. Tirar esse olhar de que não, nem chega perto, porque isso aí não é científico. Não chega perto, que eu não quero saber disso aí, porque não é científico. E tem essa postura, né? Eu tô exagerando, mas não é um exagero. Para vocês que trabalham com isso, vocês sabem que tem essa postura. Entende? E vai chegar um momento que essa desculpa de que não é científico não vai mais colar. E aí quem falar assim, a medicina tradicional chinesa não é científico, você está desatualizado. Simples assim. É assim que funciona a ciência, ela não é estática, ela evolui. E se a gente acha que a gente chegou num ponto que sabemos a verdade, essa é a verdade, a gente vai dar de cara com Friedrich Nietzsche, que ele vai dizer assim, bom, a verdade é o novo Deus da ciência. Que ele vai falar, né, que Nietzsche é conhecido como o filósofo que matou Deus, entre aspas. É um conceito de morte de Deus e tal. Ele vai dizer que a ciência é como se ela fosse uma religião e o Deus dela é a verdade indiscutível, certo? Mas enfim, né, aqui só divagando um pouquinho, certo? Só deu uma pincelada ali na questão do positivismo, justamente, Roberto, para deixar, caso tu não soubesse, eu imaginei que tu soubesse, mas eu deixar aí a pulga atrás da orelha para todo mundo, certo? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Rubens, do teu estudo sobre a filosofia, sobre a voz. Eu achei bem interessante que tu falou até dessa questão do novo Deus. A filosofia, principalmente chinesa, ela não sofreu essa influência que nós temos hoje da igreja, digamos assim, né? A ciência hoje ela entra em confronto com a igreja, então a gente tenta dividir. É engraçado que a nossa mente, a nossa cabeça ocidental, ela tenta em todo momento ser dicotômica, ela tenta dividir as coisas. Ou é ciência ou é religião, ou é cara ou é coroa, ou é preto ou é branco. E como a ciência e a filosofia chinesa ela não passou por esse processo tão forte, né, do catolicismo na sua história, de como a igreja influenciou, ela tem uma filosofia que, para nós ocidentais, ela é um pouco difícil de se entender.
Porque quando a gente fala até mesmo em medicina, né, em inúmeros aspectos, a gente estuda um pouco mais a medicina nos tempos de outrora, o que a gente encontrava? Ah, ficou doente, qualquer explicação. Porque Deus quis. Ah, ficou doente porque a igreja ordenou que ele não rezou bastante, que ele não acreditava bastante no Senhor Salvador, né? E a medicina tradicional chinesa, ou até o próprio pensamento chinês, ele tinha esse movimento de encontrar-se em equilíbrio, mas não em algo externo, porque o externo divino, né? Quando a gente fala nessa filosofia, ele acreditava no interior, encontrar a paz interior, encontrar o equilíbrio com a natureza, com aquilo que eu tenho. Outra parte da filosofia, assim, que é um contraponto muito forte entre ocidental e oriental, é que quando a gente fala em Deus divino, muitas vezes a gente pensa no Criador, né? Então a filosofia ocidental é pautada de onde nós viemos, é a pergunta que pauta a nossa filosofia, que dá início a tudo isso, né? Ah, de onde nós viemos? Quem nos criou? E a filosofia chinesa já tem uma pergunta extremamente diferente, que a pergunta deles é: já que estamos aqui, o que fazemos com o tempo que temos aqui? O que pensamos daqui para frente? Um exemplo prático assim para a gente pensar nos dias de hoje e até botar na nossa vida cotidiana é, por exemplo, quem tem um filho, um sobrinho ou trata de crianças, normalmente acontece da seguinte maneira: a criança está correndo, ela caiu. O primeiro pensamento ocidental é: ó, tá vendo? Você estava correndo, logo você caiu. Caiu por castigo. Meio que um castigo, mas uma consequência de um passado. Um chinês vai olhar para o filho, o sobrinho vai dizer: tá vendo? Ó, caiu. Vai fazer o que agora? Daqui para frente, o que se faz? Então a filosofia deles é pautada para frente, né? Então, tá vendo? Ó, ficou doente. Faz o que agora? Como que melhora a saúde? Certo? E o nosso pensamento, ó, tá vendo? Ó, ficou doente. Por que ficou doente? O que estava acontecendo lá atrás? A gente tenta sempre uma explicação do passado que muitas vezes não vai trazer o resultado. E isso se pauta muito na fenomenologia, né? É baseado naquele resultado que a gente encontra após a intervenção. Ó, estamos fazendo tal coisa, deu certo. Há 3.000 anos vem dando certo. Como que essa ciência ainda não está integrada no nosso interior? Como que há 3.000 anos dá resultado e não é científico? Acho que essa é uma pergunta muito básica que a gente tem que fazer. Eu lembro em um grupo de WhatsApp, um tempo atrás, estavam comentando sobre o cone chinês, né? O cone hinduca, para algumas formas de conhecimento. A primeira resposta era sempre essa: ah, isso não dá certo. Mas não dá certo para quê? Você nem sabe para que serve aquilo ali. Como você vai dizer que não dá certo? Para que serve aquele tratamento? Ele é feito com um cone na orelha. Mas é para tratar a ovelha? Ou é para tratar outra coisa? Para que exatamente está sendo usada aquela técnica? Entenda que existe uma filosofia por trás disso. E você entender essa filosofia, você pode chegar à sua conclusão: ah, isso não dá certo para isso, mas estava sendo feito para outra coisa. E assim a gente entende a filosofia e o tratamento chinês. Não é um medicamento que você vai tomar, é uma forma de pensar a sua vida, de mudar as suas ações e de, na fenomenologia, encontrar os seus resultados, né? Então, essa é a nossa dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com medicina. Parar de pensar na doença, pensar no sujeito. Olhar os resultados, catalogar e entender que existe uma ciência para aquilo, né?